Entre Geeks. Fala galera, estamos mais um Entre Geeks. Estou aqui com meu caro amigo Mr. It no circuito. E aí, meu amigo Ed Confusion, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com você ou com vocês, ouvintes? Estamos tudo bem, eu estou tudo bem aqui e então hoje... Está tudo bem aqui? Então nós estamos tudo bem. Espero que vocês que estejam nos ouvindo também estejam tudo bem. Se não tá tudo bem, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mas vamos aí, hoje nós vamos falar um pouquinho diferente. Hoje vai ser Hoje vai ser... Hã? Quê? Você enrolou a língua como Enrolei. Depois de uma garrafa de cerveja. Mas eu sou Edson Confuso. Edson Confuso, não! Eu sou Edson Confuso. Eu pergunto se as coisas estão ao vivo, você fala que sim, que não. Nossa, sensacional. Eu sou o Ed Confuso, então estou apresentando de novo. Então nós vamos falar hoje de empreendedorismo, né? A nova lei do MEI, né, que vai trocar... Na verdade é um projeto de lei que a gente já comentou nos podcasts anteriores aí, que o governo e os políticos ficam alterar o faturamento anual. Então nós vamos dar aqui uma prévia muito rápida nesse podcast, os pontos mais importantes e qual a possibilidade disso ser aprovado. E se vier, como tudo indica, né, será em 2026, certo, Ed? Isso mesmo, só que antes vamos falar o nosso patrocinador, nosso amigo Sebo do Ano, isso aí, e a gente já volta. Se você está procurando aquela HQ ou aquele mangá para completar a sua coleção e não encontrou nenhuma livraria em banca de jornal, procure Sebo do Anderson, @nerdpoesia. Nele você encontra uma grande variedade de mangás e HQs. Quem sabe nele você encontra aquela que faltava para você completar a sua coleção. Ele envia para qualquer lugar do país ou até fora do país. Entre em contato com ele, @nerdpoesia lá no Instagram. E fala que você veio pelo Grupo Elane. Voltamos aqui, então vamos lá, Edson. Nós vamos falar hoje sobre essa nova lei complementar, né? 67 de 2025, né? Essa PLP. Me fala um pouquinho, que lei é essa aí? Na verdade, assim, como a gente já comentou em alguns podcasts e artigos anteriores, toda a legislação é regida aí pelo pessoal que são os deputados, né? Mais o Congresso, e aí é submetida à aprovação do presidente aí da República. Então é um projeto do deputado Heitor Stucchi, né? Desculpe se eu não consegui pronunciar, mas é do PSB do Rio Grande do Sul. E aqui nós estamos lendo aqui a pesquisa que nós fizemos. É o projeto de lei complementar, a PLP 67/2025, tá? Que ele de fato aumenta, né? Ele limita, mas aumenta, ele propõe aumentar o limite do faturamento anual do MEI dos R$81 mil atual para 150 mil reais, que é o que toda a categoria, o pessoal aí do empreendedorismo tem reivindicado, que é um valor até mais dentro da realidade, porque os 81 mil com a inflação brasileira aí, e as coisas como que estão, acabam limitando aí o crescimento e até o próprio investimento do microempreendedor aí no seu negócio. A evolução, né? Senão fica estagnado. É uma questão de atualização. Essa lei complementar, acredito eu que dessa vez vai ser aprovada, tá bom? Ela foi proposta e já aprovada pela Comissão da Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, isso que é muito importante, agora dia 9 de setembro de 2025. Tá? E ela será ainda analisada por outras comissões antes de ir para o plenário final para aprovação. Mas naturalmente, se nós pesquisarmos aí todas as leis complementares da lei originária do empreendedorismo, que é a lei 123/2006, normalmente quando já fica nesse trâmite a tendência de ser aprovada é muito grande. Então nesse nosso podcast de hoje é mais para fazer um alerta para que vocês microempreendedores, né, Ed, ficarem atentos, já começarem a acompanhar aí essa aprovação, tá bom? E para quem não for ainda MEI, não estiver formalizado, também acompanhar, porque tem outro ponto importante, que serão as novas atividades que estarão sendo incorporadas ao MEI, que a gente vai falar mais pro finalzinho. Tá? Mas dentro dos pontos aí, você quer comentar e mais algumas coisas aí que eu acho que é importante? O limite, né? Um dos 4 principais pontos do projeto aqui vai ser, entre eles, o principal mesmo é o teto do faturamento, né? Que vai elevar o limite anual da receita bruta do MEI para 150 mil, então sai de 81 mil para 150 mil, né? Praticamente dobra. De
dividido por 12, vai dar mais ou menos, de vez ser 6.750 mensal, que era mais ou menos a proporção que ia ser do 81 mil, agora vai para 12.500, né? Que eu acho que está mais dentro da realidade de alguns meses aí, né? Assim, porque já deve estar batendo. Porque aquela, aí, né? A inflação aumenta, as coisas aumentam, a dívida aumenta, tipo assim. E a receita não pode aumentar? A receita aumenta e compensação para você pagar mais despesa, né? Porque você paga mais custo, porque o valor aumentou. Mais imposto, então você tem que cobrar um pouco a mais dos seus produtos, paga mais imposto. Então tem que estar essa no meio, né? Pelo menos aumentar um pouco os dois, né? Então aumenta essa de 150 mil, sendo proporção de 12 meses de 12.500, né? É interessante. O reajuste agora vai ser automático, né? Em cima do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? Isso é um ponto importante, porque até então, como eu já trabalhei aí numa instituição que estava muito envolvido nessa questão do empreendedorismo, o fato de não ter um índice de correção oficial no valor da receita anual também acaba inibindo aí o crescimento do próprio negócio. Sim, então, pelo menos o IPCA, que é um índice, né, nacional que mede a inflação, vai estar corrigindo também aí, possivelmente dentro desse projeto de lei, o montante de 150 mil, certo, Ed? Sim. Também tem a correção de defasagem, né? Que a proposta visa corrigir a defasagem acumulada do teto anual, que não reflete a inflação nem o crescimento da economia nos últimos anos, né? Verdade. Então, que é legal. O impacto no mercado, o aumento do teto permite que mais microempreendedores mantem os seus negócios como categoria MEI por mais tempo, né? Facilitando investimento e expansão, né? Porque você não passa como MEI para você pagar outros impostos, então você tem aquele imposto já do MEI que é mais viável, né? E a tramitação, né, que após a aprovação da Comissão Industrial, Comércio e Serviços, o projeto ainda precisa passar pela Comissão de Finanças e Tributação da Constituição e Justiça e Cidadania antes de ser votado em plenário. Né? Aqui eu faço uma observação, até na verdade é até uma crítica, porque eu sou bem crítico nesse aspecto de aprovação no Brasil de legislação. Enfim, ao mesmo tempo que fala que o MEI tudo é uma coisa mais prática, mais racional, para aprovar esse projeto de lei, olha quanto é burocrático, tá bom? Então aqui fica só a minha crítica, o meu comentário um pouco mais crítico em relação a essa questão de aprovação. Passa-se por muitos órgãos para aprovar uma coisa que é extremamente importante, tá bom? Então, mas vamos ficar atentos, porque isso trará benefício para todos os envolvidos. Só que eu também não observei, que eu não li, nós não lemos, não sei se a gente consegue já ter o acesso depois da lei como um todo, se beneficia quem é microempresa hoje, porque quem fatura acima dos 81 mil, ele entra na classificação de microempresa. Agora, se aumenta a receita de 81 para 150 mil, quem é microempresário que fatura 150 mil pode virar um MEI. Ele pode sofrer um downgrade, isso é benéfico para ele, porque ele vai pagar menos tributos, ok? Então, teoricamente, eu raciocino dessa forma, só que eu não consegui ainda me aprofundar em toda a legislação, gente, para saber se quem fatura hoje 150 mil, quando essa lei for aprovada ano que vem, ele vai poder fazer um downgrade e virar microempreendedor individual. É uma questão até de a gente pesquisar aí, pra gente responder no artigo depois. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, o MEI ele pode faturar até 81 mil, certo? Até 81 mil. E ele paga, em sim, a proporção disso aí, ele paga os R$75 mais ou menos, ele paga aí aquele mensal. valor fixo, que é um percentual indexado ao salário mínimo, que sofre toda a correção anual também pelo IPCA. Nesse caso, 150 mil, ele vai pagar um pouco a mais, não vai ser os R$75 mil, porque vai ser em cima da taxa IPCA, então acho que o valor vai ser um pouco maior. Vai ser em cima sobre a correção do salário mínimo, continua sendo Será mesmo? Vai ser uma coisa? Porque aí ele não diz nada que a correção do DA será sobre IPCA. O salário mínimo é corrigido pelo índice inflacionário. Então continua. Essa regra eu acho que não vai mudar. Né? Porque senão não teria lógica de uma evolução em relação à receita. E eu acho legal, porque se caso isso aconteça, vai impactar as pessoas que, tipo assim, eu não faturo 150 mil no ano. Eu faturo só 80. Não, eu faturo, por exemplo, 90. Então, quantos empreendedores... Vou ter que pagar a mesma então, taxa dos 150 mil que é alta, entendeu? Então, tipo que eu vejo assim, que é aquilo que vinha sendo discutido para os órgãos, né, para as pessoas envolvidas aí na questão do aumento da receita. E olha, gente, eu trabalhei mais de 10 anos aí numa instituição voltada para o empreendedorismo,
E nesses mais de 10 anos, todo ano eu ouvi essa conversa aí. Vamos aumentar. Com muito custo saiu de 55, se não me falha a memória, quando eu entrei no segmento, foi para 81. Quando a gente abriu era 65, 65. Não sei. Agora, olha, depois de mais de 12 anos aí, 15 anos, estão falando em dobrar para 150 mil. Né? Eu acho que deveria ser 200, minha sincera opinião, tá? Deveria ser 200, que aí eu entendo que ainda é uma base de pirâmide de receita pequena, mas enfim, 150 mil já está ótimo, eu vejo isso com muito otimismo. E um outro ponto importante que eu vejo nisso é que mais categorias estarão entrando aí nas atividades, daqui a pouco o Ed comenta também a respeito disso, tá bom? Mas o mais importante é esse aumento de teto que vai ajudar o empreendedor aí a absorver os custos que ele já tem hoje, que foram aumentados aí, né, que sofreram aumento em função da própria inflação. Houve-se a inflação nesse período e você continuou com a receita dos 81 mil reais. Então eu vejo essa questão importante, torço para que seja aprovado, né, antes tarde do que nunca, né? Mas que seja aprovado e que vocês acompanhem bem isso, principalmente a partir de janeiro de 2026, porque como que é o trâmite legal? Eles entram aí com o projeto de lei, aí tem toda essa burocracia, uma vez aprovada, tem 90 dias para que isso seja de fato validado para o mercado, né, para o segmento. Então nós estamos falando aqui que nós estamos em setembro, mais 90 dias são outubro, novembro, dezembro, então é meados de janeiro para fevereiro de 2026, né? Ó, após sancionada, quer dizer, após aprovada, a própria lei definirá uma data específica de vigência, geralmente na data da publicação, ou seja, da data que foi aprovada finalmente, né, ou de uma data futura, terá 90 dias após a publicação. 3 meses depois. Então seriam 3 meses depois da assinatura de fato e da data publicada, estará valendo esse novo valor. Então provavelmente pelas nossas contas, né, de janeiro, mais tardar, final de janeiro, começo de fevereiro, se forem sancionadas até outubro. Se fosse sancionada até outubro, então seria outubro, novembro, dezembro, janeiro, final, começo, metade de fevereiro já devia estar ok. Mais tardar. Tá, então diz ali, ó, de uma forma resumida, até concluir todas essas etapas e ser sancionado, ele não produz efeito jurídico. Então o que o Grupo Elane está colocando aqui é um informativo dessa lei complementar 67 de 2025. Não vão entender isso aí por aí, o Grupo Elane falou que já está valendo. Não. Já está ativo. Ano que vem eu posso faturar. Nós estamos trazendo um informativo importante que nós acompanhamos, a gente sempre tem acompanhado sobre essa questão do aumento da receita. E galera, e uma coisa, caso isso for aprovado, isso aí agora em outubro, em fevereiro você já pode fazer isso, lembram que a declaração anual do ano você vai fazer em cima desse 81 mil. A declaração anual do ano que vem vai ser em cima de 81 mil. Sobre a regra antiga. Não vai ser sobre a nova de cima de 150. Então a declaração anual é acima de 81. Os bons entendedores, né? É isso aí. Vamos comentar um pouquinho também, você falou das novas atividades lá, né? Parece que são 21. Como a gente sempre falou já nos nossos podcasts anteriores, né, Ed, que todo ano a gente recomenda que vocês, microempreendedores aí, o MEI, ou quem ainda vai formalizar, entre lá no site negov.br, portal do empreendedor, para vocês acompanharem todas as alterações sobre as atividades, as categorias incluídas ou as categorias excluídas, né? Isso. Então um exemplo importante aí, a gente comentou na época aí de alguns artigos a questão do mototáxi para a capital. Verdade, que é um assunto que, né, só cobrava bastante, quer saber. Tá polêmico até hoje. Bom, resumindo aí do mototáxi, lá no MEI já tem a categoria como MEI, já pode abrir. Só que tinha aquela questão do município aprovar ou não. Para São Paulo capital, né, a legislação aí federal parece que derrubou o veto da prefeitura. Sim. Então hoje para a capital eu ia falar motofrete, não, o mototáxi pode se formalizar que estará com seus direitos garantidos, né? Então foram assuntos até dos últimos dias aí, então vocês fiquem atentos também a essa alteração aí, a briga jurídica, né? Sim. Entre município, estado e governo federal principalmente.
Mas vamos comentar um pouco as categorias que estarão incluídas. Ó, estarão, né, Ed? Estarão, não é questão. Estarão incluídas, é futuro, né? Se for aprovada essa legislação. É um verbo futuro, então tá aí. Mas vamos falar mais ou menos um pouquinho sobre essas 21 categorias, mais ou menos, que vão estar abertas, tá? A partir de 2026, tá? Técnico de sistemas audiovisuais, mecânico de manutenção de máquinas, carpinteiro, montador de andaimes. Só um detalhe, carpinteiro aqui, a parte de cenários, tá? Isso. Então é importante, porque já tem a categoria carpinteiro, mas agora ele é específico. Então provavelmente esses quinais são quinais novos que estarão dentro da legislação. Isso aí. Tá bom, ó? Olha lá, eletricista de instalação de cenário, né? Eletricista de instalação de cenário, garçom. Garçom, que era uma coisa muito polêmica também, houve muita confusão no passado. E realmente garçom não poderia se formalizar, porque tinha toda uma questão de subcontratação, uma questão trabalhista. Então você vê que parece que já estão essas novas categorias que estão sendo inclusas nessa legislação, está procurando atualizar uma reivindicação do próprio segmento do MEI e da própria mudança da relação funcionário-empresa, aquela coisa antiga da CLT. Então se discute muito hoje, como acontece em países desenvolvidos, em que a relação vai ser B2B mesmo, né? Estados Unidos, vou pegar o exemplo aqui dos Estados Unidos, que é o que mais fica em evidência. Lá você ganha por hora, você ganha por semana, e não é regime CLT, lá é um regime de empresa contrata lá o profissional, só que parece-me lá que pode contratar direto a pessoa física, você não precisa ter um CNPJ. Né? Eu não tenho detalhe da legislação nesse aspecto, mas lá é B2B. Então aqui no Brasil a tendência futura é que as atividades que até então eram muito rígidas via CLT, né, Ed? A gente está observando aqui que vai poder ser MEI. Vou só adiantar aqui um exemplo que também era muito polêmico no passado. Faxineiro, hoje só poderia contratar faxineiro através de um B2B, de um CNPJ para CNPJ, né, de empresa. Agora a gente está falando que o MEI, um profissional de faxina, né, auxiliar de limpeza, ele pode se constituir individualmente com o CNPJ e prestar serviço para várias empresas aí. Então essa é uma coisa bem dinâmica, bem atualizada. Legal. O maître também, o chefe de cozinha, o trabalhador auxiliar de alimentação, o vigia, segurança de eventos, faxineiro, que nem o nosso ministerista falou, recepcionista agora pode ser MEI. Eventos, organizador de eventos, que era até então uma demanda que a gente tinha na época que eu trabalhava lá na empresa. O pessoal, principalmente prestador que é ligado com evento, e tem algumas instituições, inclusive que faz parte do Sistema S, que trabalha muito com evento. Eu achei legal também isso aqui, fotógrafo e videomaker para eventos, né? Bastante pessoa que gosta de tirar fotos, essas coisas, fazer álbum de casamento, essas coisas interessantes, ó. Design de alimentação, profissional de decoração e cenografia, locação de equipamentos para eventos, produção cultural e de eventos. Né? Produção é fogo. Produtor cultural de eventos. Que não poderia, que também atende muito uma demanda. Eu vou falar aqui o nome da empresa que faz parte do Sistema S, do próprio SESC. Sim. O SESC é aquela instituição voltada para a cultura, né? Para quem frequenta, eu frequentei muita coisa de lazer, muita coisa voltada à cultura, artes, né? Teatros, eles incentivam muito os novos empresários dessa área. Então agora, pode trabalhar com a questão de eventos, né? Olha que legal, DJ agora pode ser. DJ. E músico para eventos, né? Músico de eventos. Que também tinha suas limitações. E muitos músicos, esses que a gente via em estação de metrô, eles eram impedidos de se formalizarem para poder prestar serviço de uma forma legal, tendo o seu respaldo de segurança aí do INSS, né? O benefício social que não podia ter, ou ele pagava como profissional liberal, que era um custo muito maior, agora eles entram dentro desse quadro de atividades do MEI. Então, pelo que eu observo aqui, a gente já estava conversando bastante de bastidores, né, Ed? Sim. Quando a gente começou a entender um pouquinho mais, começou a receber um pouquinho mais dessas informações, nós estamos vendo aí que, pelo menos essa legislação que foi aí previamente aprovada, ela estava trazendo coisas mais dentro da realidade
que o microempreendedorismo individual está precisando, né? É como eu disse, né, lá atrás, no início, antes tarde do que nunca, né? Então vocês aí que estão nos ouvindo, comentem, né? Vejam essa legislação, o que vocês acham, né? As atividades que de repente poderia aí ser incorporada, além dessas que nós comentamos. Já tem até os códigos de KNAI, ó. Olha só, já tem aqui os códigos de KNAI. Então, no artigo que for postado depois desse... No mesmo dia que tá saindo esse podcast, vai sair no podcast, aqui, vai tá lá. Já vamos estar postando aí o artigo escrito a 4 mãos aí, né? Isso. Então já vamos colocar completo aí os códigos de KNAI para vocês irem já se familiarizando. E se vocês tiverem amigos que atuam nessa atividade que até então não estavam sendo inclusos como MEI, já tem uma informação assim que eu vejo muito positiva, né? Enfim, eu acho que é uma coisa muito benéfica. Lembrando que os KNAIs vão ser só liberados quando for aprovado mesmo, sair essa nova lei complementar aí, né? Eu acho que esse copo tá furado. Tinha que ser. Na hora que sair nossa nova lei complementar que isso vai acontecer, né? Mas até lá, então tá de boa, continua sendo as mesmas coisas, continuam, né? Então fica de boa. Então vocês ficam prestando atenção, mas sempre segue o nosso blog, o Grupo Elane, segue o nosso Instagram, segue o nosso TikTok, segue essas informações, segue nossos o X, que agora a gente está bastante ativo também lá no nosso antigo Twitter, que agora é X, né? Nós estamos lá bem ativo lá, então todas as informações estão vindo. Se tiver algum detalhe, alguma coisa, estão indo concluído lá. Além das informações. Se tiver dúvida, entre em contato conosco. Como é que é lá o atendimento? Atendimento @grupelane.com.br. Então, precisar de dúvida. Léo, mas o teu e-mail você falou muito rápido, não consegui anotar. Atendimento @grupelane.com.br. Porém, todavia, lá no nosso blog, lá embaixo, lá no nosso blog, bem lá no rodapé, né? Qualquer parte do nosso blog, qualquer artigo que você entrar, lá no rodapé, lá embaixo, está o nosso e-mail, que é o nosso contato, tá? Tem o contato @blog Grupo Elane, tem o nosso atendimento @grupelane.com.br, mas está tudo lá para você poder entrar em contato conosco, tirar dúvida, alguma coisa, ou até no próprio comentário que você vai comentar agora nesse artigo, falar alguma coisa lá, dar seus pontos positivos, tirar sua dúvida. Vocês entenderam? Dúvida que pode falar ali com a gente. Eu sei que muitas pessoas vão ter dúvida, falar alguma coisa, e quem sabe a gente faz um novo podcast para vocês aí, um novo capítulo, respondendo as suas perguntas, porque vocês adoram quando a gente fala de empreendedorismo, aparece o pessoal brota até do chão lá para tirar dúvida assim, e a gente tira. Dúvidas, muito oportunista. Isso, às vezes o pessoal lá vai tirar dúvida de coisa antiga que a gente já falou, não tem problema. Às vezes são leitores novos, são novos ouvintes do nosso blog, sem problema. Pode ir lá comentar que a gente vai tirar esse hábito, falar para você, ou caso assim, a gente comenta assim, responde e mostra para você qual é o artigo que está no nosso blog, que está respondendo a sua pergunta, tá bom? Uma outra coisa positiva que eu vejo nessa questão do faturamento, e aí entra um pouco a questão de gestão, finanças, tá bom? Sim. Vocês que estão nos ouvindo aí, é que sempre como a gente prega, né, que um negócio de sucesso, além da questão da receita, do faturamento, ele sobrevive através de uma boa gestão. Então, numa boa gestão, principalmente na questão de finanças, a financeira, penso eu que poderá fazer com que vocês se planejem mais na questão de margem de lucro, rentabilidade, e fiquem menos dependentes, gente. Isso aqui é uma coisa importante que o Ed, que é da área que domina números aí, ele prega bastante, mas que vocês dependam menos de linha de crédito, né? Financiamento, porque eu vejo que o microempreendedor, aliás, o empresariado no Brasil como um todo depende muito de crédito. Eu acho que crédito é importante, mas você precisa analisar aí a saúde financeira para ver se você pode absorver aquele compromisso de crédito, né? Crédito, para minha opinião, serve para duas coisas. Para você funilar as dívidas em uma dívida só, e outra para você fazer um investimento em alguma coisa, crescer a sua empresa, crescer a sua instituição. Tirando isso, pegando uma dívida para cobrir outra dívida, para fazer outra dívida e fazer outras dívidas,
É a não bola compensa. de neve, é a famosa bola de neve, que aí você, não administrando bem a gestão financeira, você entra na estatística de empresas que acabam fechando. Posso te fazer uma pergunta referente à nossa lei complementar? Mas antes de fazer a pergunta, deixa eu falar um outro ponto importante, que é a questão, não, questão de finanças. Sim. Que não só para evitar vocês entrarem na linha de empréstimo, mesmo que seja subsidiado, e o governo gosta de alimentar vocês para pegar empréstimo, tá? Porque o governo ganha muito em cima também. Sim. Os bancos nem se falam, mas é a questão de vocês se anteciparem aos recebíveis. Essa coisa de cartão de crédito, tá? Banco aí também adora isso, antecipar os Caso recebíveis. precisar mesmo de empréstimo, alguma coisa, informação, de investimento, alguma coisa, Converse com a gente. procura o Grupo Elane, que nós temos o nosso parceiro que pode entrar em contato com vocês, fazer um bom negócio, quem sabe fazer alguma coisa. Ou às vezes pode ser que só na conversa você precisa ver que não precisa do investimento, é só você ter o controle financeiro. Gestão, né? Uma gestão financeira, porque os nossos parceiros da MS Partners, eles têm essa capacidade de ajudar ou procurando uma possibilidade de algum tipo de empréstimo para vocês, ou até na própria da gestão financeira ser em cima do fluxo de caixa, né? Que a melhor gestão que você tem é pelo fluxo de caixa. Se você tem um dinheiro de caixa, você tem como respirar no teu coração, que é a sua empresa, né? Esse fluxo de caixa é aquele ditado que a gente sempre diz, separar o dinheiro seu, pessoa física, com o dinheiro da empresa, tá bom? Que hoje em dia os microempresários é bem difícil fazer isso. Difícil vocês entenderem não isso. Não só o micro, os empresários mesmo, Os empresários em geral. Mas aí, você ia fazer uma pergunta? Eu ia. Se eu souber responder. Vamos lá, às vezes pode ser que a gente não tenha a resposta ainda porque não apareceu nada, mas a minha pergunta é, tanto que pode ser respondida agora, ou quem sabe no próximo podcast a gente até procura para responder, para trazer aqui para vocês. Como que vai alterar para 150 mil? Será que eu vou poder contratar mais de um funcionário? Porque, por exemplo... Então, mas isso não entrou. Não entrou, eu vi que não entrou. O que nós temos, né? É uma boa pergunta. Primeiro, boa pergunta. Porque, tecnicamente, 81 mil, beleza, até um funcionário, porque eu tenho que ser a média, tal. Mas 150, dá pra colocar mais um. Pelo que nós pesquisamos aqui, de um resumo dessa lei complementar, vocês que estão nos ouvindo, não se falou na questão de mais contratação. Sim. Porque o que rege na regra atual é receita de 81 mil e um funcionário. Tá? Isso. Agora nós estamos falando e evidenciando aqui a questão da dobra do faturamento, de 81 mil para 150 mil. O que eu li de artigos, são artigos de pessoas e de entidades envolvidas sobre o assunto, de que poderia, se dentro dessa dobra de faturamento, Ed, você possa contratar 2 funcionários, que eu vejo que seria o ideal também para o porte de faturamento do MEI. Sim. Tá bom? Mas a legislação no primeiro momento, dentro do que a gente fez aí a busca, não comentou a respeito. Então por isso que eu comentei no início que nós precisaríamos ter acesso à legislação, nem sei, dá uma pulsadinha aí, vamos recorrer ao titio aí, para ver se já a gente consegue ter a minuta, a palavra correta seria a minuta desse projeto de lei. Se a gente tiver a minuta e poder ler tudo que está dentro desse projeto de lei, aí a gente vai saber responder. Eu vou saber te responder diretamente se foi alterado também o número de contratação. Ver se tem aí. Pelo momento aqui a gente pesquisar, pela lei complementar mesmo, não tá falando nada. Continua sendo. Só vai ser alteração, mas vai continuar sendo só um empregado só. Só um empregado, né? Por carteira assinada. Eu acho que talvez, se isso não acontecer, tá lá na nossa pesquisa, para contratar mais de um funcionário, o empresário precisa brigar primeiro. Se não acontecer isso dentro desse projeto de lei, a pergunta foi ótima, eu diria que seria uma lei complementar um pouco falha nesse aspecto. Porque se a gente pensar assim, isso como normal com um funcionário, beleza, que é 81 mil, porque é só 6.750. Então se eu tirar um salário da pessoa, fica só o meu. Mas como a gente tá dobrando... Mas por isso que eu falei que o ideal, no meu tempo de trabalho e vivência no dia a dia e por experiência, eu penso que para ficar um número assim razoável, mais dentro da realidade, o faturamento deveria ser 200 mil reais. Tá? Uma receita de 200 mil reais na categoria MEI daria a possibilidade do empresário também contratar e absorver com uma tranquilidade maior financeira mais um funcionário.
Porque a gente sabe que no Brasil o custo de uma contratação não é simplesmente a questão salarial da categoria do sindicato. São os impostos. O imposto para mim é um câncer em qualquer negócio. É na receita da empresa, é no seu salário, né? Não que eu seja contra, o Grupo Elane não é contra você pagar o imposto. A questão no Brasil é que você paga assim o imposto e como você não recebe nada, no meu ponto de vista, tá? Não recebo nada, eu pago imposto e tudo que eu preciso do governo eu tenho que pagar, né? O governo não me dá nada de graça. Dá nada. Você lembra de alguma coisa que o governo te dá de graça? O governo diz que dá de graça. Ele dá uns boletos de graça aí. Então, ele dá boleto. Agora fala assim, não, ele dá de graça. Ele te dá Bolsa Família, te dá leite, tá de graça. Mas tá bom, você tem que ganhar quanto? Tem que ganhar menos que o salário mínimo. Então, mas ele não dá de graça. Mesmo assim, ele não dá de graça porque ele tira de quem tem. Ele tira teu pra dar pra mim. Tira teu pra dar pra mim. É aquele, né? É aquela regrinha. Mas enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito, não. Mas na prática, assim, no nosso ponto de vista, em relação ao que é o empreendedorismo, o que poderia de fato ajudar mais, seriam esses os números ideais. Mas infelizmente ainda não chegamos ao ideal. Mas só o fato de dobrarmos de 81 para 150, eu já acho que dá uma boa respirada aí para você, empresário, e nada buscar custa mais o seu sucesso. E nada que custa que o ano que vem também, sendo isso aprovado, futuramente eles aprovam outro para contratar mais algum funcionário ou mais alguma coisa. Mais alguma lei. Até porque a gente fala em gestão, e para fazer gestão, o empresário ele precisa ter um time para isso. Sim. Porque como microempreendedor individual, mesmo que ele tenha um funcionário, se ele não participar da parte operacional do dia a dia do seu negócio, o negócio também pode enfrentar suas turbulências. Então é isso que a gente enxerga, né, Ed? A gente tem aqui para comentar nesse nosso podcast. E aí a gente vai deixar mais detalhado no artigo aí que vai ser postado aí praticamente ou simultaneamente com esse podcast, né? É isso mesmo, né? O que acontece? Caso fiz uma pergunta aqui para ver se pudesse responder para mim, que caso vocês viessem futuramente e falassem, beleza, mas o MEI mudou, mas as outras categorias vão mudar também? Falei, não, essa lei é só vigente, então falando essa lei complementar, é referente específica para o MEI. O microempresário microempresa continua a ser 360 mil, a empresa de pequeno porte continua sendo 4,8 milhões, então não vai alterar nada dos outros ali, só caso eu vi outro projeto vai alterar alguma coisa, tá bom? É o que eu vejo também uma outra falha, né? É isso que eu falo assim, é aquele velho ditado, né? A gente às vezes acaba se conformando com a coisa defeituosa, né? É porque também aqui no Brasil, quando as coisas acontecem, demora para acontecer. Quando acontece, a gente tem que agradecer um pouco que mudou, né? E o pouco pode ser muito. Mas eu entendo que o pessoal me envolvido nisso deveria também mexer com a receita da ME, tá? E da EPP. Mas enfim, eu acho que deveria mexer também na receita anual da microempresa, que é a ME, e da EPP, como o Ed trouxe aqui. Tá bom? Eu acho que ficou aqui os pontos mais importantes, né? Você ficou uns pontos bem específicos para conversar diretamente. Vai lá, entre em contato com a gente no nosso podcast e sempre esteja ativo, porque todo dia, se não é todo dia, a cada 2 dias tem informativo no nosso blog. Então entra no nosso site, no nosso blog, www.bloggrupoelane.com, não tem BR. Entra lá que você vai ver todas as informações para você. Esse podcast vai estar lá também, você pode ouvir diretamente por lá ou qualquer rede que tem, que nem Spotify, qualquer uma importante para você de podcast que vocês queiram ouvir, ou você pode assistir diretamente também no YouTube. Não vai estar os nossos rostos bonitinho, não dessa vez, mas quem sabe da próxima vai estar aparecendo lá nossos rostos para você estar ouvindo. Né? Não ter vergonha assim, eu tô muito... Nós somos sem vergonha. Deu uma engordadinha, então não quero aparecer no vídeo porque não vai tapar a tela toda. Mas eu acho que é isso, gente. O mais importante hoje dessa informação. Tá bom, Ed? Isso aí. Obrigado de novo pelo convite aí. Isso, eu que agradeço a sua atenção aqui, aí. A tua oportunidade de poder vir aqui falar um pouco sobre microempresário, que a gente sempre uma coisa que a gente gosta é falar de empresa. E os ouvintes participam bastante, são bem ativos. Isso aí, né? Sempre assim, galera. Fique à vontade aí. Curte, compartilha, escreve aí embaixo, dê sua opinião, sua pergunta, sua crítica, que a gente responde e a gente volta no próximo. Não deixe de nos acompanhar. Sempre, em todos os canais e redes sociais. Um abraço, galera. Até a próxima. Fui.
Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Intriguinte são de exclusiva responsabilidade deles e representam suas visões individuais no momento do debate, podendo evoluir ou ser reconsiderados ao longo do tempo. O conteúdo aqui seguido tem caráter informativo e tentativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a verdade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas nesse vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimento. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e respeito a todos.